Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da ENAI. O meu nome é Rita Souza e eu sou engenheira aqui dentro da National Instruments. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem o propósito, pessoal, nesse webinar, de fazer aí um pouco de troca de experiências. Então, nós trazemos aí todas as semanas, 2 vezes por semana, os nossos parceiros integradores das nossas tecnologias, para falar um pouquinho sobre como eles estão resolvendo os desafios, né? Desafios reais. Então, todos os nossos parceiros, nós já tivemos 9 séries do webinar, elas estão no YouTube e vocês podem verificar uma a uma em detalhes com as gravações, como essas empresas, esses parceiros utilizaram ferramentas ENAI para resolver esses desafios reais da indústria e pesquisa. Tá? Só um lembrete para todo mundo, por gentileza, mantenham os microfones no mudo, utilizem o chat para fazerem as perguntas, a gente vai resolvê-las aqui conforme demanda, tá? E todos esses materiais que a gente vai passar por aqui, eles vão ser compartilhados com vocês via e-mail, estarão disponíveis no YouTube, tá? Para uma visita aí posterior. Hoje, na sessão de hoje, a gente tem aqui o Alvarenga, o Eduardo Alvarenga, ele é nosso parceiro desde 2015, aí, né, a Consult, nosso cliente também, já utiliza a ENAI há muitos anos. Hoje o propósito da reunião aqui, do webinar, é falar um pouco sobre ruídos e vibrações, né, ele vai dar alguns testes e análises, e um pouco da experiência dele, de como é utilizar aí ferramentas de alto desempenho em baixo custo, né, no caso da marca ENAI. Alvarenga, você pode ficar à vontade para colocar a sua apresentação na tela e iniciar a tua parte aí do webinar. Fica à vontade. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Essa é uma regravação do webinar que nós tivemos no dia 2, onde eu fiz algumas demonstrações na parte de ruído e vibração. Dessa vez nós vamos focar na parte mais de vibração. O tema será justamente teste com alto desempenho e baixo custo. Eu vou falar algumas coisas dos desafios que eu já passei na minha carreira profissional, mostrar alguns exemplos de trabalho que eu já fiz utilizando uma plataforma ENAI, e também eu quero fazer algumas práticas para desmistificar alguns mitos que a gente tem encontrado por aí. Então, a minha empresa chama a Consult, ela foi fundada em 2011, estou fazendo 9 anos. A gente veio do setor de pesquisa e desenvolvimento da Embraco. Para quem não conhece a Embraco, é uma empresa daqui de Joinville, empresa nacional, brasileira, multinacional. Ela tem plantas na Itália, na China, na Eslováquia, no México, e é uma dessas ilhas de excelência que o Brasil tem, que a gente consegue fazer engenharia no Brasil com alta qualidade e com desempenho igual ou superior aos chineses, aos coreanos, aos europeus nessa área. Pessoalmente, a gente já é Alliance Member da National desde 2015, e a gente tem trabalhado em várias partes da área de ruído e vibrações, não só com problema de qualidade, com desenvolvimento de produtos, quer dizer, melhoria de produtos, os produtos estão muito ruidosos ou com vibração muito excessiva, customização de sistemas de medições e de ruído, painéis de teste, é uma demanda que tem acelerado aqui no Brasil, ou seja, você tem um produto e quer que ele é separado no fim da fábrica, no fim da linha, entre peça boa e peça ruim. Então, você faz um painel automático para fazer isso. Além de projetos de câmaras acústicas, projetos de emissões sonoras mesmo, máquinas que são barulhentas, que precisam ser reduzidas o ruído, também isolamento estrutural e treinamentos. Tudo nessa área. Eu já tenho formação pela UFMG, já tenho mais de 30 anos. Também fiz o meu mestrado na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho 12 anos de pesquisa na Embraco, trabalhando na Embraco. E desde 1914 eu já sou certificado pela ENAI como CLD. Ok? E a gente tem, desde 2011, quando eu saí da Embraco, a gente tem desenvolvido bastante serviços para empresas de grande porte, como a General Motors, como a própria Embraco, a WEG,
a Positiva Informática e uma série de outras empresas desse tipo. Então, quando a National me chamou, esse objetivo principal era mostrar os trabalhos que a empresa faz, as empresas que são Alliance Member da National já fizeram usando o LabVIEW. E eu resolvi mudar um pouquinho, porque eu tenho andado por aí, tenho tido, às vezes, a contrariedade de ver muita coisa que poderia ser feita e os profissionais não conseguem fazer porque tem um sistema de aquisição que são muito travados ou então não conseguem verba suficiente para fazer as análises que são necessárias. E eu sempre digo que a National é uma das soluções que podem ser feitas. Então, eu resolvi montar esse webinar mais no sentido de mostrar que é possível, fácil e rápido, fazer uma aquisição de baixo custo e alta eficiência se você optar pela ENAI. Então, vamos fazer alguns exemplos já realizados. Eu também vou falar alguma coisa sobre o hardware de softwares nessa área de acústica e vibração, vou dar uma pincelada rápida, e queria fazer 3 exemplos, 3 práticas bem simples, cada uma de 5 minutos, essa última um pouquinho mais, uns 20 minutinhos. Então, a pessoa que trabalha com vibração e acústica, ela tem um desafio complicado, quer dizer, é uma área que está crescendo, as máquinas hoje estão cada vez mais rápidas, você tem que, para que você consiga monitorizar, você reduzir custo, você tem que estar cada dia mais perto do fator de segurança, as máquinas estão acelerando, mais barulhentas, as pessoas estão cada dia vivendo mais estressadas em ambientes mais competitivos, em espaços menores, isso leva uma baixa tolerância a ruído e desconforto, né? Os produtos estão cada vez melhores, então o que o consumidor comprava há 30 anos atrás, hoje, se tiver um barulhinho, ele já devolve, ele já não quer. Então, o desafio do profissional de acústica e vibração é cada vez maior. Mas um dos maiores desafios que eu vejo hoje é justamente você ter um recurso cada vez mais escasso, não só de pessoas, como de budget. A gente tempos cada vez menores, desafios cada vez mais sofisticados, competição vindo de tudo quanto é lado, né? Reposição de material, tem novas tecnologias, tem alguns acham que o Brasil é um país caro, então vai para outros lugares. Cada dia mais o pessoal quer fazer a mesma coisa ou mais com menos gente. Então, uma das coisas que eu aprendi é que se você não for inovador, não fizer diferente, você não sai do mesmo lugar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa da Nova Zelândia e de conversar com o diretor lá, e ele me explicou justamente isso, que era a filosofia deles. Em Nova Zelândia é um país de primeiro mundo, com uma altíssima qualidade, e ele falou, olha, nós estamos numa ilha com 4 milhões de pessoas, nós estamos aqui com a China do lado, com a Austrália do lado, se você não for inovador, nós vamos morrer aqui. Então, eles tinham essa filosofia. E, como eu disse, né, uma das dificuldades na área de acústica e vibração é que é tudo muito caro. Softwares são caros, analisadores são caros, transdutores são caros, e o que é cabo é caro, tudo é caro. E eu gostaria de propor uma solução que é justamente se você sair um pouco da zona de conforto e você está acostumado com um tipo de hardware, se você olhar do lado e testar um hardware diferente ou uma solução diferente, você pode conseguir adequar o seu budget ou reduzir seu budget, ou às vezes trocar um analisador de X canais por um de 2x, 3x canais. Então, a gente tem andado muito no Brasil, muita gente, quando eu falo que eu trabalho com LabVIEW, eles falam algumas coisas, que os sistemas de aquisições são extremamente caros, que é muito difícil programar LabVIEW, pouco aplicado em vibração e acústica, é muito engessado, e isso nada mais é do que em verdade. Então, eu gostaria de começar com a primeira prática aqui, que é justamente fazer uma aquisição de um sinal de vibração. Tá? Qualquer canal, qualquer sistema de aquisição que você vai fazer, por mais sofisticado que ele seja, você precisa ter 4 passos.
É te falar, endereçar ao analisador qual canal que você vai usar. Se é canal 1, canal 2, canal 3. O tipo de condicionamento, se é ICP, se é carga, a sensibilidade do transdutor, vou fazer uma calibração. Depois você precisa colocar uma precisão da sua análise espectral, que era justamente, se você for fazer setup baseado na aquisição, você vai escolher a frequência de aquisição. Isso vai te dar, geralmente a regra é, se você está interessado até uma determinada frequência, sua frequência de aquisição tem que ser o dobro da sua frequência de análise. E também o tamanho do bloco seriam em quantos segundos você vai aquisitar o sinal. Isso vai te dar justamente a resolução da frequência. Se você aquisita de meio em meio segundo, significa que você vai ter 2 Hz de escatização na frequência. Depois você geralmente inicializa, observa o sinal no tempo, depois você faz a análise que você deseja, que é um FFT, Power Spectrum, alguma coisa desse tipo. E aí você vai para a análise. Então eu queria começar com essa aquisição. Eu vou usar aqui, a National tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou usar o LabVIEW NXG, que é o Next Generation, que é a plataforma que está sendo usada pela ENAI para fazer novas aquisições. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente colocar um input, ou seja, vou dizer ao sistema que eu vou fazer um input, eu vou escolher uma aceleração, tá? Vou falar que ele é um ICP, ok? Vou determinar o valor máximo e o valor mínimo, vou botar aqui 2G menos 2G. Aqui, opa, perdão, uma coisa errada aqui. O máximo eu coloquei menos 2G. Aqui, certo? Aqui o quanto tempo que eu vou fazer de aquisição. Vou botar 1 segundo para me mostrar na tela, né? E pronto, já estou fazendo a minha aquisição. Eu vou compartilhar com vocês aqui onde é que está o acelerômetro, tá? Estou dando um toquinho aqui, deixa eu... Isso aqui é o motor, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. E o acelerômetro tá... É esse acelerômetro aqui. Então, quando eu faço, então ele já está aquisitando. Ele já tem, então, a medição. Ok? Então, se eu começo de novo, eu vou gravar essa medição. Vou partir o bicho aqui para a gente ver, tá? Ele está rodando. Vou desligar, parar a medição. E quando eu tenho essa deformação, eu já tenho o meu sinal todo aqui. Eu simplesmente peço um FTFT, por exemplo. Eu podia fazer outras análises. E eu já tenho, então, aqui o meu sinal adquirido. Vamos mostrar aqui que vamos fazer um pouco mais de... As vibrações, eu tenho vibração aqui na região de rotação do eixo, que é em torno de 42. Esse aqui é o chaveamento da minha fonte. E esse aqui é o 17, que eu não faço ideia que seja. Ok? Então, em menos de 3 minutos, eu já fiz a primeira aquisição do LabVIEW. Qualquer criança de tenra idade consegue fazer isso. Ok? Apresentação. Voltar para ela aqui. Então, assim, é muito simples fazer, tem várias maneiras de fazer, essa é uma das maneiras, tem pelo menos umas 7 ou 8 maneiras de fazer aquisição com o LabVIEW. Essa é uma das, digamos, mais fáceis a serem feitas. O diferencial da ENAI é que ele é um custo da fração dos concorrentes, ele é programável, tem a vantagem de não limitar a licença por número de canais, tem uma base grande de usuários,
ele tem uma vantagem de pedir uma modulação com outras aquisições. Você pode temperatura, corrente, quer dizer, você pode fazer ponte de Wheatstone, pode fazer comunicação com servidor, como ela é uma plataforma aberta, ela tem um leque muito grande de opções, e como a National tem uma grande gama de produtos, né, no mesmo barramento, então você pode fazer toda a sua aquisição de uma vez só, ok? Então, aqui, só para ter uma ideia, essas aqui são algumas placas que são oferecidas, só para ter uma ideia, né? A quantidade de canais e tem uma série de vantagens e de opções. Não tem as placas mais baratas, que são as placas USB, mas que já tem uma opção muito boa, que é a partir de 20 decibéis por microfone, de microfone normal, e as placas de mais alto desempenho que necessitam barramento PXI. Ok? Uma outra prática que eu queria fazer aqui é justamente a prática de impactação. Essa é um teste que é feito muito na indústria, ou seja, você na indústria no desenvolvimento, que é justamente quando você precisa saber qual é a frequência natural de um determinado sistema, certo? Então, esse teste ele é muito usado para determinar propriedades estruturais das estruturas. E a impactação ele é feita através de você precita o seu sistema a sua análise com um martelo de impacto, com um martelo com negócio, e você mede a resposta da vibração livre com um acelerômetro. Muitas das vezes, esse teste ele é um teste que é cobrado em outras plataformas. A ENAI, ela tem algumas coisas que são bem na mão, que é você quando você vai, por exemplo, alguns programas, eles já estão prontos. Na parte de vibração e acústica, ela já tem um áudio analyzer já pronto, analisador de áudio. Você tem uma impactação, um balanceamento e uma aquisição de vibração junto com o tacômetro para você fazer determinação de curva de máquinas, certo? Então, esse teste aqui, ó, alguém está com o microfone aberto. Alô? Então, eu vou abrir aqui esse teste, que geralmente isso em outras plataformas é cobrado, você tem que pagar a parte, o software de impactação. E esses exemplos já estão prontos na plataforma ENAI. Então, o começo ele começa você escolhendo os dois canais. Esse é o canal que vai ser do martelo, né? Esse canal é o canal da aceleração, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está o martelo. Eu vou usar o mesmo acelerômetro que está ali, tá? Esse aqui eu vou pegar uma resolução aí de 1 Hz, tá? A duração do bloco vai ser 1. Vou colocar aqui o meu impactação. O trigger vai ser através do martelo, perdão. Do martelo. Esse aqui está errado. Esse aqui é o 0 aqui.
Então, temos agora já os dois, eu já vou deixar mais ou menos computado como esse, né? A gente vai configurar os limites, que é o limite do sistema. Vou começar a bater aqui para vocês verem. Ele já dá dupla. E aqui eu já saio, então, com o meu resultado final, que já me dá aqui, então, a curva de frequência. Eita, não vai. Eu já tenho aqui essa curva prontinha, sem fazer nenhum esforço. Ela já está pronta, já me dá aqui, eu tenho uma frequência natural que está aqui na casa dos 1.400 Hz. Tá? Eu não vou fazer de novo para não perder tempo, mas é porque eu errei alguma coisa. Você já pode salvar esses valores, já pode descarregar e ele já está pronto. É um software que já vem de graça aqui em CompuLabVIEW. Você não tem que pagar. Ele tem uma série de softwares que vem isso, além de ter uma série de exemplos que você já tem para praticamente todos os campos que você quer trabalhar, já tem exemplos prontos que você pode simplesmente pegar, importar e trabalhar em cima desses exemplos. Então, cada um desses tem os seus, as suas, cada matéria tem os seus exemplos já prontos. Ok? Vamos voltar para a apresentação aqui. Aqui agora vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que a EA já fez ao longo desses 9 anos. Isso aí realmente são pouca, é difícil escolher tanta coisa que a gente já fez, trabalhou com vários ramos. Então, um que a gente fez foi justamente o desenvolvimento de produto. Esse cliente ele tinha um problema sério que os contadores para automação de hotéis, eles estavam perdendo o mercado, porque sabe quando você chega no hotel e você coloca a chavinha ali, o cartão, e ele liga a parte elétrica, ele começava a vibrar e começava a fazer aquele barulho chato. Então eles estavam perdendo mercado. Então nós começamos a fazer uma melhoria no sistema e fomos contratados justamente para poder fazer uma segregação de peça defeituosa e de peça boa. E quando a gente começou a trabalhar com isso aí, a gente começou a ver que o jeito que a gente estava trabalhando estava totalmente errado. Eles faziam uma, duas manobras e dependendo dessa manobra ser boa ou ser ruim, eles descartavam o produto, colocavam o produto como bom, como ruim. O que a gente começou a ver é que mesmo um contador que seja muito bom, se você fizer 100 manobras, ele vai dar uma ruim e 99 boas. Então a gente começou a fazer a resposta, se era bom ou se era ruim, não baseado em um ou dois contatos, mas baseado em 1000 manobras por peças. Então a gente começou a levantar a probabilidade daquele específico contactor ter um fechamento bom ou não, um contato bom ou não, e com isso a gente começou a fazer melhorias no produtos incrementais até que a gente tivesse, então, todos os produtos conseguimos mexer nas variáveis para que a gente tivesse toda a produção boa e com isso até dispensou a necessidade de fazer o teste no produto. Nós tivemos um resultado tão bom que o produto importado que estava sendo ameaça para eles o pessoal deixou de importar porque eles melhoraram muito a qualidade deles. Outro teste, outro cliente foi justamente o teste de produto, a Positiva Informática. Eles lançaram um laptop bem fino, um Ultrabook,
e deram para o presidente para ele testar. Ele falou: esse som aqui está muito ruim. Então nós fizemos um teste para verificar como é que eram os produtos positivos em relação à concorrência e à percepção. Então desenvolvemos um teste onde a gente gravava uma específica reprodução de uma música, de um sinal no sistema sonoro do aparelho, que foram os laptops, os smartphones, e a gente conseguiu fazer uma correlação entre o que a gente gravava, o que o sistema gravava pelo microfone, com a resposta subjetiva. E com isso a gente teve, então, uma ferramenta que, quando o produto era desenvolvido, nós fazíamos o teste e já falava: esse cara aqui vai ter 30% de aprovação, esse cara aqui vai ter 70% de aprovação. Isso levou para a Positivo a ela reformular o teste que ela fazia para ter realmente uma coerência, para ter uma maior assertividade com a percepção do usuário final. Uma terceira empresa que a gente trabalhou também foi a Danfoss China, fabricante desses compressores, é um compressor de refrigeração. Essa é uma tendência no mercado. Eles tinham um produto bem grande e eles, para ganhar custo, eles tiraram um produto que rodava a 30 Hz, né, 3.800 RPM, e colocaram um produto que rodava, a 60 Hz, a 3.800 RPM, e colocaram um produto que rodava a 150 Hz, 7.500 RPM. Isso é uma tendência normal do mercado, porque o que você faz? Você tem uma máquina, para você ganhar custo, você miniaturiza ela, coloca ela menor, inclusive atrai mais os compradores se você tem uma coisa pequenininha. Só que para você conseguir que ela faça o mesmo desempenho do outro, você acelera. Então, você dando maior velocidade, essa máquina fica muito mais barulhenta e geralmente tende a vibrar mais também. Então, eles tinham um problema que eles estavam tendo uma recusa dos clientes, porque eles estavam acostumados com o ruído antigo, que era 85 decibéis, e essa aceleração da velocidade chegou a dar 12 decibéis a mais. Então, eu passei um mês lá na China ajudando eles, achamos o problema que tinha lá sério, e aí eles conseguiram chegar, quando eu saí de lá já estava com 89, e depois eles chegaram a 94,7. A gente continuou trabalhando à distância. Também a Embraco é uma empresa que trabalhei também, a gente tem uma proximidade muito grande. Fiz agora para eles, ano passado, também lá na China, um estudo sobre segregação de peças, justamente baseado na performance. Quer dizer, o professor chega no final de linha, ele é testado, e a gente consegue separar peças boas e peças ruins. Foi um trabalho que também fiz usando também o LabVIEW. E por último aqui, um problema ambiental. Esse é um problema que está muito recorrente no Brasil. Essa empresa ela tem um passivo ambiental e ela precisa reduzir o ruído. Então, que a fábrica faz. Então, a gente tem uma técnica onde você mede o ruído que sai da fábrica e você projeta esse ruído para a comunidade vizinha. E tanto a simulação da projeção quanto o Color Map que vocês estão vendo aí, eu fiz com o LabVIEW. Isso é um trabalho que tem dado muito campo no Brasil ultimamente, porque as legislações estão cada vez mais apertadas e os passivos são cada vez maiores. Essa aqui já está resolvida, graças a Deus. Por fim, eu queria fazer a prática que eu fiz, que eu me acertei, que a gente combinei de fazer com o Gustavo. Uma análise de vibração no conjunto pinhão-coroa. Eu já fiz aqui um teste nessa área aqui. A relação de transmissão é uma relação muito grande, é 1:44. A rotação do pinhão, do sem fim, ele gira em torno de 40 Hz. E a rotação da coroa é 42 RPM, é 0,8 Hz, é um valor muito baixo, né? Então eu queria
mostrar para vocês aqui como é que a gente varia essa análise. Também tem várias maneiras de fazer. Eu vou fazer um LabVIEW para ter um pouco mais de controle. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar com a informação do meu acelerômetro, que vocês estão vendo aqui, ó. O acelerômetro está aqui, tá? Eu vou rodar aí. Opa, pena. Na aceleração, onde é que tá? Se eu tiver esse transdutor não é TED, se ele fosse, poderia colocar aqui, tá? Ele está no canal A. Muito bem. Eu não vou querer fazer uma frequência muito alta, porque não tem sentido, ele não vibra com frequência alta, nós estamos querendo ver o conjunto, né? Então eu vou ler 6.400, significa que eu vou ter uma frequência máxima de 3.200, e eu vou ler de 6.400 também, ou seja, eu vou ler a cada 1 segundo, eu vou ter um ΔF de 1 Hz. Esse transdutor específico é um transdutor da PCB, ele tem 1.100 milivolts por gravidade. É um negócio complicado, porque quando você está medindo máquinas de baixíssima velocidade, como esse caso aqui, nós estamos falando de 0,8 Hz, a aceleração é muito baixa e você consegue geralmente pegar só a aceleração do pinhão, do sem fim. Da coroa é muito difícil porque ela mesma não gera vibração. Você teria que ter, você precisa de um acelerômetro com uma sensibilidade muito alta para você pegar isso. Ok? Então, vamos ver como é que está aqui, se o sistema está aquisitando, fazendo os testes. Deixa eu colocar como contínuo aqui primeiro para a gente ver se ele está funcionando. Perfeitinho, tá jóia. Vou voltar aqui agora para... porque eu não preciso dele. Ok. Eu vou botar ele dentro de um loop para a gente fazer não só uma aquisição contínua. E eu quero, então, mostrar esse sinal no tempo. Aqui. Ligo esse. Tem que dar uma condição de parada, né? Então, eu coloco aqui um canal de parada. E, se eu ligar, eu já começo a ver, então, ali as minhas vibrações. Certo? A vibração em si, no tempo, ela tem uma informação que me interessa pouco. A gente geralmente trabalha com informação na frequência. Então, eu quero fazer, então, aqui agora uma análise da frequência. Perdão, peguei o lugar. Pegar o valor de espectro de potência, pode ser linear. Vamos fazer uma média aí que seja de 10 segundos, para a gente não perder muito tempo. Eu vou incluir aqui, vamos ver, só para fazer uma coisa mais simples, para evitar uma mudança de coordenada. Aqui já vai me dar o valor de RMS, tá? O valor RMS da vibração. E eu quero ver aqui um gráfico onde eu vou ter esse valor de RMS ao longo do tempo. Um gráfico como se fosse um gráfico de pena. O espectro, eu vou colocar ele aqui embaixo. Deixa eu aumentar aqui. Ó.
E eu quero que o meu sistema de aquisição termine na hora que eu vai estar pronto. Agora vou ligar aqui. Então eu já tenho. Eu não, peraí, eu não liguei o gráfico, perdão. Eu não liguei o gráfico aqui. O valor de renda. Então vocês estão vendo ali em cima que já tem aqui, ó, como é que a vibração está se comportando, né? Está num valor aqui de 0,18, deu uma média aqui de 10. E a gente, quando olha um pouco mais de perto aqui, vê que a rotação ela tem uma variação ao longo do tempo, ela não a rotação dela não é muito constante. E a gente vê aqui que a amplitude em baixa frequência não deu nada, porque nós estamos escolhendo acelerômetro. A coroa, mesmo rodando numa rotação baixa, fazendo vibração, ela dá uma aceleração muito baixa, por isso que a gente não percebeu. Eu bolei aqui uma coisa que foi pegar um defeito. Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu falei que eu me arrependi. Eu vou pegar um clipe. Eu fiz um furo aqui. Eu vou colocar esse clipe nesse furo e vou rodar para ver como é que a vibração vai se comportar daqui para frente. Então eu vou criar um defeito novo e vou ver como é que o sinal fica no tempo ali e dá. Vamos lá. Primeiro deixa eu começar. Acabou. Vou botar a vista de novo. A aceleração está muito alta, a vibração está muito alta, está dando overload no acelerômetro. Teria que usar um acelerômetro menos sensível. Deixa eu ver se agora vai. Bom, então nós temos aqui, você vê que a gente tem valores aqui que são bem acima. Agora o gráfico apareceu aquele valor lá em baixa frequência, né, em 1 Hz, que é justamente a rotação da coroa, porque a gente colocou uma baita de uma deformação e a gente consegue perceber. Se a gente tivesse uma engrenagem realmente correta aqui, não tem, a intenção o pacote de Sound and Vibration da National tem uma série de tem dois pontos que a gente pode usar. Então você tem toda a parte de monitoramento e detecção de falha. Então você tem essas características de máquinas, onde você teria que colocar aqui, por exemplo, para detecção você informaria aqui qual é o número da primeira engrenagem, nesse caso aqui seria 1, né? A segunda engrenagem seria 44, a rotação em torno de 42, e ele já vai me dar, então, as informações de qual é a frequência de engrenamento, né? O RPM dos dois, como é que faz? Como é que chama? A frequência dos dentes, aquele cerca de dentes. Então já tem os valores prontos aqui, pode comparar isso, já jogar isso no gráfico,
Eu posso tirar, por exemplo, aqui nesse gráfico, criar criar um cursor. Esse cursor está em amarelinho aqui, deixa eu... Está ali vermelho. Trazer ele para cá. E justamente mandar que esse cursor vá diretamente para essa frequência. Então, se essa frequência aqui é 0,7, né? Eu vou pegar essa, meu gráfico aqui, criar aqui um Property Nodes. Eu vou ligar aqui cada um. Se eu quero, por exemplo, que ele me mostre a minha frequência de engrenamento, quando eu começar aqui, ele já vai diretamente para a minha frequência. Ah, ele voltou, desculpa, eu não coloquei os valores. Vou colocar aqui o número da primeira. Localizar isso aqui. Então, a primeira engrenagem é o coroa, né? É o sem fim, ele é 1, a segunda ele é 44 e a terceira é 42 RPM. Então, ele já vai me colocar diretamente aqui os valores. Ele já vai estar lá em... É porque eu desliguei aqui, desculpa. Vamos ligar aqui para ver. Eu já consigo colocar ali. Ok? Eu queria depois, a gente pode fazer uma série de automações aqui. Eu posso, por exemplo, colocar mais um sinal de colocar um limite, que a gente consiga colocar aqui se a engrenagem está boa ou se está ruim. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um valor máximo, um limite máximo, para me alertar se a engrenagem está com problema ou não. Faço uma... Se o valor RMS for maior que um determinado valor, então eu vou colocar aqui o indicativo. Quando esse valor do RMS for maior, ele vai estar ruim, né? Ou seja, problemas. Eu vou botar uma cor aqui vermelha. E quando ele tiver bom, uma cor verde, aqui seria ok. Vamos botar um limite aqui de 0,3. O valor que a gente viu lá que é 0,17, né? Que estaria ok.
Então vamos começar, a máquina está ok. Quando a gente começa a criar o defeito, ele já analisa que ele vai ter problema. Enfim. Eu ia mostrar aqui se é possível a gente colocar isso exportar isso para a web, exportar isso e botar isso num acesso remoto, mas eu realmente não tive tempo para fazer isso. Eu me comprometo a terminar isso aqui, fazer esse programa inteiro e mostrar para vocês depois com todas as já alarmes que a gente possa acessar via web, que essas informações sejam compartilhadas por todas as pessoas que vocês têm interesse. Ok? Então, só para finalizar aqui, a minha conclusão é essa aí. Não é necessário pagar uma fortuna para analisar os sinais de ruído e vibrações. Se você tem uma plataforma ela é robusta e poderosa, com muita gente trabalhando, essa é uma diferença. Hoje a quantidade de pessoas que trabalham na Bivio, se você digitar no Google lá Bivio, vai dar mais de 11 milhões. Tem essa flexibilidade, ela é universal, ou seja, tem muita conversa com todos os, com Python, com MATLAB, tem uma facilidade muito grande e com continuidade, né? A National já tem muito tempo e deve continuar muito tempo aí nessa. Ok, gente? Era isso. Vamos disponível para a gente conversar sobre alguma coisa que a gente possa mostrar agora. Perfeito. Alvarenga, obrigada pela apresentação. Só vou encerrar aqui. Eu agradeço a todos pela presença e até o próximo webinar.